Bom dia para você. Café com Palavra, mais um dia. Mais um dia que o Senhor nos permite estar na sua presença para ministrar a palavra dele, para aprender com ele, com o Espírito Santo. Como você está nessa manhã? Como está o seu coração? Está em paz? Como está a sua vida? Está em Cristo? Como está a sua conexão com ele, com o Espírito Santo, com Deus? Jesus é lindo, não é? Hoje é um dia especial, um dia que ele decretou para dizer que você é vencedor, que você é cheio dele, da presença dele. E se você não for, hoje ele vai te encher da sua presença, hoje ele vai te encher da sua graça, hoje ele vai te encher da sua plenitude, hoje ele vai te transbordar. E hoje ele vai aumentar a minha e a sua fé, porque nele somos mais que vencedores. E esta manhã não podia ser diferente. Uma manhã plena da presença dele. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre os teus dias, a tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu trabalho. Que você possa se sentir agraciado e agraciada nesta manhã por mais um dia de vida. Estamos aí no início do nosso estudo do livro da carta, melhor dizendo, aos Romanos. Começamos na semana passada, tivemos que parar um pouquinho devido a algumas situações pessoais e hoje estou aqui de retorno para a glória do Senhor, para continuar ministrando a carta aos Romanos, uma carta muito plena, uma carta muito ampla de informações, de ensino, de disciplina do céu. É uma carta muito abençoada e é difícil escolher trechos para ler, é difícil escolher trechos para meditar, é difícil escolher porque a cada frase você vê que é um ensinamento do Senhor. A cada frase você vê que é um ensinamento do Pai. E por este motivo, por essa situação, eu acredito que Deus me colocou a estudar essa carta, porque eu confesso para os irmãos que as cartas de Paulo nunca foram para mim um objeto de estudo. Eu sempre fui muito voltada para o Evangelho e para o Velho Testamento. Sempre gostei muito o meu ser se identificar muito com fatos históricos. E então o Espírito falou ao meu coração que é tempo de buscar as cartas, é tempo de buscar ensinamentos aprofundados, é tempo de buscar algo novo. E hoje Deus tem algo novo para mim e para você. Você crê? Pela fé você crê, não é? Porque o Senhor é lindo. Hoje nós estamos aqui. Semana passada a gente estudou, procura aí no meu canal do YouTube. Semana passada a gente estudou o princípio, né? A saudação de Paulo. E hoje nós vamos continuar, né? Da saudação de Paulo. Capítulo 1. Nós vamos começar aqui no versículo 17. Versículo 17 que vai dizer assim, eu vou procurar ler, vamos procurar meditar um pouquinho, avisando vocês que eu não tenho mais conseguido postar o vídeo como eu postava antes no Instagram, então eu tenho colocado às vezes só como Reels e não tem ido, né, o vídeo completo como era de hábito. Não sei o que aconteceu com a política do Instagram, então se você que me acompanha, quiser estar me acompanhando esta palavra maravilhosa, que é palavra simples, porém são palavras vindas do trono, são palavras que edificam almas. Então você pode compartilhar, ativa o sininho para você estar recebendo todos os dias um videozinho novo. É simplesmente da palavra, amém? Deus abençoe a sua vida. E diz assim, versículo 17, capítulo 1 de Romanos.
Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que versículo! Como não parar meia hora meditando nesse versículo? Mas esse não é o nosso intuito, não é? O justo viverá pela fé. Como não falar que nós cristãos estamos baseados neste versículo, na fé? A fé é o fundamento das coisas que nós não vemos, que nós não podemos observar com os nossos olhos, e sim com o nosso coração. Quando observamos as coisas com o nosso coração, com a nossa esperança em coisas melhores, chama-se fé. E essa fé é o que nos mantém de pé e diz que o justo viverá por ela. O justo permanecerá de pé por ela. Por quê? Pela fé. Como foi o pai Abraão, viveu pela fé e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 18 vai dizer: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que Deus se pode conhecer é manifesto nele, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Veja como eu disse para você no princípio, é difícil você escolher uma frase, um versículo dessa carta para explicar, porque todas elas são de uma grande importância para o nosso ser, para o nosso entendimento, para a nossa disciplina. Podemos pegar um desses versículos e ficar o dia todo meditando nele, porque Deus vai estar ministrando coisas incríveis. Veja que diz que tudo aquilo que Deus pôde se fazer conhecido, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto naquilo que está feito. Tudo que é de Deus que nós podemos conhecer, que Deus permite que nós conheçamos, está feito, está diante dos nossos olhos. Está para que nós possamos observar. Porque aquilo que é invisível, que a gente não consegue entender, está visível aqui no mundo. Porque o que está na eternidade à nossa espera, o que tem no céu, vamos pôr assim, na terra tem uma porçãozinha, uma miniatura daquilo que temos no céu. Porém, no céu tudo é com mais esplendor, maior grandeza e impossível de explicar. São, como diz o apóstolo Paulo em algum momento de suas cartas, inefáveis. Impossível de entender e de falar. Veja que, voltando ao aspecto da fé, as pessoas são salvas pela fé. Nós somos salvos pela fé, mas a fé não é a causa da nossa salvação. Porque a causa da nossa salvação é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Então nós necessitamos ter fé para ser salvo, porque nós necessitamos acreditar que seremos salvos. Nós necessitamos crer na salvação, através do quê? Da nossa fé. Porém, não é a nossa fé que nos fará salvo. O que nos fará salvo é a graça e a misericórdia do Senhor. Quando no versículo 17 vai falar da fé, de fé em fé enfatiza que todo o processo
da nossa salvação começa com fé e termina com fé. Porque a fé é o que vai te manter no caminho. A fé é o que vai manter você persistir dia após dia, seguindo esse Deus maravilhoso. A fé é o que vai manter você persistente na graça. É a fé que mantém você no culto. É a fé que mantém você na igreja. É a fé que mantém você na justiça. É a fé que mantém você a não pecar. É a fé. Porém, não é esta fé que leva você ao céu de uma forma assim a entender que o que te leva à salvação de Deus é a graça dele, é porque ele quer. Porque você poderia ser uma pessoa plena, totalmente cheia da fé, se Deus assim não o quisesse, nada aconteceria, você não seria salvo. Para entendermos que o poder do Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas, que é ele quem decide quem é salvo e quem não é salvo. É ele quem decide quem ele escolhe, quem ele não escolhe. É o Senhor, para dizer que ele é soberano nessa manhã. Aleluia! Que ele é o grande eu sou, que ele é o nosso Elohim, é o Shaddai, que ele é o nosso Adonai, que ele é aquele que nos coordena em todos os passos. Que ele é aquele que diz para você nesta manhã, mesmo você andando com pouca fé, mantiveste o teu caminho, mantiveste os teus pés calçados no Evangelho. Mesmo andando em pouca fé, ele tem olhado para você. Mesmo andando em pouca fé, ele tem olhado o teu esforço. Então, nesta manhã, como eu disse no princípio, aleluia, do Kamandorabassuri canto, o Senhor quer aumentar a nossa fé. O Senhor quer mostrar para mim e para você como é estar vivendo de fé em fé. Como é estar persistindo nessa caminhada pela fé. Pai Abraão, quando é chamado por Deus, tem um encontro com Deus. Ele é um homem que ele segue o que Deus fala, ele vai seguir o que Deus manda pela fé, porque nada ele via, a não ser as estrelas do céu e a areia do mar. Quando o Senhor lhe diz, vês as estrelas do céu, veja a quantidade de areia no mar, assim será a tua descendência. Abraão viu as estrelas, os seus olhos viram as estrelas, mas o seu coração viu a sua descendência. O seu coração viu aquilo que existia no coração de Deus. O seu coração conectou-se com o coração do Senhor e pôde ver a descendência criada, a descendência ganhando o mundo, a descendência chegando à sua terra prometida. Ele pôde ver a descendência sendo escravo no Egito, mas Abraão também pôde ver a sua descendência, da sua descendência, nascendo o Criador e o Salvador de toda uma nação, de toda uma terra, de todo o mundo. Veja que pela fé, diz a palavra do Senhor, ele creu. Abraão creu naquilo que Deus falou. Abraão creu na sua promessa. Abraão creu, tomou sua esposa Sarai e seguiu. Continuou e começou a sua caminhada pela fé. Ele começou a sua caminhada pela fé, por ele ser um justo escolhido por Deus. Veja que Abraão não parou. Ele é considerado, na palavra do Senhor, o pai da fé, aquele que
foi instituído por Deus para expressar para nós o que é ter fé. Ter fé é você deixar tudo o que você tem para seguir outro caminho. Ter fé é deixar a sua família, como Abraão tinha seus pais. Abraão deveria ter seus irmãos. Abraão deveria ter a sua fazenda, mas ele pegou Sarai, sua esposa, que era a carne que Deus tinha colocado ao seu lado para crescer e dar descendência e seguir. Abraão creu e persistiu nessa caminhada. Nesta manhã, que o Espírito Santo possa fazer você meditar nesta fé que é necessário para que alcançamos a promessa do Senhor, para que nós possamos ver nesta manhã aquela fé, aquela promessa do coração de Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para vermos com o nosso coração a nossa descendência. Assim como Abraão viu as estrelas do céu e a areia do mar em descendência, nós pedimos ao Senhor que nessa manhã Ele nos faça ver tudo aquilo que está preparado para mim e para você nessa caminhada. Mesmo que a nossa fé seja o tamanho de um grão de mostarda, mesmo que a nossa fé seja minúscula no dia de hoje, pela fé nós cremos que ela será grandiosa e nos fará ver o que Deus tem para nós, nos fará ver o que Deus tem para fazer em nossas vidas, porque Ele é soberano. Que a nossa fé seja o firme fundamento da nossa existência na terra, que a nossa fé seja o firme fundamento para continuarmos a peregrinar nessa terra que o Senhor estipulou ainda. Deus é fiel em todo o tempo, no nosso ser, e Ele pode fazer cumprir todas as coisas no tempo que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele cumpre agora, mas se Ele assim não o desejar, Ele cumpre daqui a anos. E assim foi, de fé em fé, de fé em fé, do princípio ao fim, de fé em fé. De fé em fé, vemos que é do princípio ao fim. Não começa sem fé, nada começa sem fé. Tudo que você faz é porque você começa tendo fé que aquilo vai dar certo. Tudo que você entrepõe as tuas mãos é porque você começa tendo fé que vai dar certo. Mas o que acontece muitas vezes é que no meio da caminhada existem impedimentos, existem empecilhos. No meio da caminhada você se sente cansado. No meio da caminhada você às vezes leva alguns tropeços. No meio da caminhada você tem alguns prejuízos e a sua fé é abalada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que é de fé em fé. Então, se é de fé em fé, você ultrapassa esses prejuízos, ultrapassa essas situações difíceis, ultrapassa essas coisas que têm acontecido na tua vida, no teu ministério, na tua casa, e continua na próxima etapa, porque você vai chegar lá no final pela fé. Porque aquilo que você cria no começo, você tem que continuar crendo para chegar no final. Se você perder a crença naquilo que você cria, não há mais sentido para persistir neste sentido. Não faz sentido você persistir no caminho que você não crê mais, no caminho que você não acredita mais, num trabalho que você não tem mais fé, não tem mais esperança, num lugar que você não tem esperança e não acredita mais naquele lugar. Já não há mais fé. E se não há fé em você, nada se cumprirá.
Porque é o justo que viverá pela fé, não é o incrédulo. Então, se você não crê mais naquilo que você estava, naquela posição que você estava, não há mais como continuar ali. Já perdeu o sentido. Você já se tornou um incrédulo naquela situação. E se você se tornou um incrédulo naquela situação, não vai haver um final feliz naquela caminhada, porque você perdeu a fé. E muitos vivemos dias parecidos com este, a qual perdemos a fé em certas situações, em certas pessoas, em ministério, em trabalho, mas continuamos ali, perecendo, sem vontade, sem alegria. Não é porque temos fé, porque se tivermos fé, ainda anda. Se não tivermos fé, não prospera. Se não tivermos fé, olharemos e veremos somente o céu e as areias, porque veremos somente aquilo que está diante dos nossos olhos. Não veremos aquilo que está no coração de Deus. Então, nesta manhã eu desejo, para mim e para você, que nós possamos fechar os nossos olhos e pela fé ver a descendência que o coração de Deus planejou para o nosso coração. Que nós possamos fechar os olhos e não ver as estrelas e as areias, e sim ver o que Deus vê para nós. Que nós possamos fechar os nossos olhos nesta manhã e saber que Deus tem grandes coisas para nós, além daquilo que nós podemos imaginar. Que as coisas invisíveis são retratáveis pelas visíveis que existem aqui na terra, mas em sentido muito minúsculo do que tem na eternidade para nós. Que nós possamos entender que de fé em fé nós chegaremos aonde o Senhor quer que seja o nosso ponto final. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa encher a sua vida de esperança, que Deus possa multiplicar a fé no teu coração, em nome de Jesus. Café com Palavra. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.